Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui nós tratamos dos assuntos da alma. Aqui nós falamos de espiritualidade, falamos do comportamento humano, como é que as nossas emoções influenciam. E eu acredito que mente e alma devem estar bem alinhados. Para você que não me conhece, eu me chamo Alain Moraes. Há mais de 20 anos, sempre cuidando de pessoas de forma espiritual e agora como psicanalista, ajudando as pessoas no seu desenvolvimento e no seu comportamento humano. Porque eu acredito que tanto a nossa fé quanto a nossa alma tem que estar alinhado para um bom crescimento pessoal. E nesse assunto de hoje nós vamos falar como as nossas emoções lá na infância influencia até hoje na tomada de decisão e no nosso comportamento, mesmo ainda como adulto. Será que a nossa criação tem uma forte ligação com o nosso comportamento hoje, apesar de estarmos com 25, 30, 40, 60 anos? Então é sobre isso que nós vamos falar. E para você poder entender a origem dessas influências, desse comportamento, a psicanálise ela trata de dois conceitos. O complexo de Édipo e o complexo de castração. Eu não vou me aprofundar no termo psicanalítico, no estudo, porque aqui tem como base a gente entender como é que as nossas emoções influencia o nosso comportamento. Mas eu vou dar alguma palhinha para poder deixar mais claro aonde nós podemos chegar. Então vamos lá. O complexo de Édipo, ele começa na fase fálica, que é a fase dos 3 aos 6 anos de idade da criança. É a fase do descobrimento, aonde a criança começa a descobrir sobre o seu corpo, a função dos seus órgãos genitais, a curiosidade, aliás, do seu órgão genital. O complexo de Édipo, segundo Freud, ele vai se dar por causa do relacionamento forte entre mãe e filho e entre a rivalidade da criança com o seu pai. No caso do menino, para a menina é a mesma coisa, é semelhante. Dá o nome de outro complexo, mas é igual, é a mesma coisa, é semelhante. Mas para você entender, há um laço muito forte na criação, quando a criança ela fica muito próximo do seu cuidador. Pode ser o tio, pode ser a mãe, pode ser o pai. E há uma rivalidade com o sexo oposto. No caso, se é um menino muito próximo da mãe, ele vai ter uma rivalidade com o pai. E vice-versa. Mas também pode ser outro cuidador. Essa rivalidade se dá porque a criança ela não quer perder o colo da mãe, ela não quer perder o carinho da mãe. Só que Freud ele trata essa relação como a mãe sendo um objeto de prazer para a criança. Mas o que acontece? A rivalidade começa então quando o outro cuidador começa a internalizar obstáculos, normas, limite. É onde então começa essa rivalidade. É claro que isso não é para sempre. Depois que a criança passa dessa fase édipica, ela passa dessa fase e ela vai para a próxima fase, então esse complexo de Édipo some da sua consciência. É claro que tudo isso acontece de forma inconsciente. O que acontece então na vida do indivíduo depois que ele se torna adulto? Como é que o complexo de Édipo vai influenciar o seu comportamento?
Então agora nós vamos tratar de um caso, por exemplo, onde a criança ela cresce, ela está sendo cuidada num ambiente totalmente destruturado, aonde não há uma atenção, não há normas, não há regras, ou há uma rivalidade muito forte, um pai muito rígido, um pai que não permite que a criança tenha muito contato com a mãe. A criança, ela não quer perder o colo da mãe, ela não quer perder o calor da mãe, o abraço da mãe. Você vê que, por exemplo, quando a mãe deixa a criança com algum cuidador, a mãe paga algum cuidador, deixa no pré, a criança ela entra ela entra naquela ansiedade, naquela angústia, daquele medo. Na mente dela, ela nunca mais vai ver a mãe. Nunca mais ela vai ver a mãe. Então, há uma forte dependência. O que Freud quer dizer nesse complexo? Aqui é uma forte dependência emocional entre a criança e o seu cuidador. Eu estou falando da mãe, mas de repente foi a avó, foi o pai, foi o tio. E aí o que acontece? Quando isso não é bem resolvido, essa fase não é bem resolvida, né? Os seus cuidadores, os laços parentais não foram sadios, essa criança será o adulto de amanhã com uma forte dependência emocional. Sabe aquele adulto que para tomar decisão, ele consulta todo mundo? Aquela pessoa que, por exemplo, que para namorar, ela pede aprovação de outras pessoas, para casar ela está pedindo aprovação, para fazer negócio ela está pedindo aprovação de outras pessoas. Sabe aquela pessoa que para tomar qualquer decisão na vida dela, ela precisa sempre que alguém lhe diga como fazer, ela vai em busca de alguém lhe ensinar, de alguém mostrar para ela qual o caminho correto que ela deve seguir? Pois é. Talvez esse adulto que tem essa forte dependência de carência, de alguém que lhe diga o que tem que fazer, foi aquela criança que teve um laço muito forte e que não foi superado. Não foi superado. Talvez ele já não tem mais o contato do seu... ele já não tem mais presente o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador pessoal que cuidou muito dele, mas essa pessoa ainda sofre com essa dependência. Aí você quer ver como isso atrapalha muito a vida da pessoa? Agora você imagine a pessoa chegar, seja para um amigo, para uma pessoa a quem ela está esperando uma resposta, e ela chega e fala assim: o que você me aconselha a fazer da vida? Eu preciso tomar uma decisão com relação a isso. O que você me orienta a fazer? E de repente ela ouve a seguinte resposta: olha, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem por onde você deve começar. Essa pessoa, depois de ouvir isso, ela vai ter uma angústia muito grande. Uma ansiedade muito grande. E por isso que Freud, na psicanálise, acredita que certas neuroses estão ligadas a esse forte laço parental, ao qual não foi bem resolvido na infância da criança. Por outro lado também nós temos aquela criança que aonde foi internalizada sobre ela a rivalidade. E essa rivalidade nasceu de internalizações, de normas, obstáculos, imposições que foram colocados sobre ela. Essa criança, que é o adulto de hoje, é aquele adulto que hoje cresce cobrando, sendo cobrado, estressando outras pessoas, e quando não tem o resultado obtido, ela se frustra. Então é aquela pessoa que tem sempre aquelas normas rígidas dentro dela.
para ela tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. É claro que tudo isso se dá de forma inconsciente. De forma inconsciente. Então, tudo isso acontece de forma inconsciente. São emoções inconscientes que nós vamos se acostumando, vamos achando normal, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que vai nos atrapalhando muito, que vai também atrapalhando a nossa convivência com outras pessoas, vai trazendo angústia, ansiedade, e quando a pessoa se dá conta, já está no seu limite. E aí é a hora que ela decide então buscar ajuda. E ainda falando sobre essa rivalidade, né, que a criança ela passa a ter com aquele cuidador que está internalizando as normas sobre ela. Então essa criança ela vai crescer um adulto muito rígido, um adulto perfeccionista e um adulto até com medo de errar. Né? Ele não pode errar. Isso vai gerar dentro dele uma angústia, vai gerar dentro dele essa ansiedade. Eu não posso errar. Mas errar faz parte da vida, errar nos traz experiência, errar causa dor, ninguém quer sentir dor, mas quando a pessoa tem esse pensamento, essa disfunção cognitiva de que o erro pode lhe prejudicar de forma exacerbada, é onde vira um conflito emocional e pode estar ligado também a algumas neuroses, alguns traumas emocionais, porque errar é humano. É inevitável que não venham os erros vão vir. Todas as vezes que nós decidimos buscar algo novo, o novo é uma incerteza. O novo a gente não sabe de nada. E a única forma de saber se vai dar certo ou não é tentando. Só que quando a pessoa tem esse trauma, ela tem essa questão não resolvida. Isso não foi resolvido na infância. Sabe, isso não foi... Ela não passou desse desenvolvimento de uma forma saudável. Então, vem aquela lembrança do seu cuidador internalizando na consciência dela. Se você errar, você vai ter uma punição. Você vai ser castigado, você vai ficar sem videogame, você não vai poder brincar, eu vou tirar os seus brinquedos, eu vou tirar isso de você. Então a pessoa ela cresce com esse medo de errar, porque na mente dela, se ela errar, vai lhe causar uma punição muito grave. E são essas normas que acabam influenciando a nossa vida, mesmo na fase adulta. Agora, vamos falar sobre o complexo de castração. Segundo a teoria de Freud, o complexo de castração ele acontece ainda nessa idade, aonde a criança ela começa a ter a descoberta do seu órgão genital. No caso, o menino começa a brincar com o seu órgão genital e quando os seus cuidadores ver, ou o pai ou a mãe, enfim, ameaça de cortar. Por exemplo, se você continuar mexendo nisso daí, você vai ficar sem. Eu vou cortar. A criança, então, segundo Freud, nasce essa angústia, esse medo de ser castrado. Se ele for castrado, ele não vai poder realizar os seus desejos. Então a psicanálise, segundo Freud, entende desse jeito. Com relação às meninas, a castração funciona da seguinte norma. A menina passa a ter conhecimento sobre seu corpo também,
E no encontro com seu irmão, ou talvez com um primo, outra criança, a menina vê no menino que lhe falta alguma coisa. O menino tem um órgão genital masculino e ela não. Então, segundo a psicanálise, a menina passa a lidar com essa falta, se sentindo incompleta. Mas, quando ambos crescem no lar estruturado, no ambiente saudável, eles passam dessa fase normalmente, então o menino passa a entender que isso é normal, a menina também, e passa a ter um bom desenvolvimento. Mas quando o ambiente ele é tumultuado, quando não há um ambiente saudável, há um desequilíbrio, o menino fica preso a essa ficção, aliás, do medo de ser castrado ou de perder alguma coisa. Esse menino, que é o adulto de hoje, que ficou fixado nesse medo, é aquele adulto que hoje tem medo de perder o dinheiro, tem medo de perder a mulher, tem medo de perder as coisas que tem, e por conta dessa neurose, por conta desse medo desequilibrado, aqui nós estamos falando de raízes emocionais de forma disfuncional, essa pessoa acaba se tornando uma pessoa angustiada, um adulto angustiado, com medo. Ele vive um pavor de perder aquilo que ele considera para ele um objeto de prazer. Um objeto no sentido não de brincar, mas um objeto no sentido de que é tudo que ele tem, que é tudo que ele possui. Por isso que existe homens que quando perde o dinheiro acaba tirando a própria vida. Ele não se vê sem o dinheiro. Você vê que tem homem que entra num relacionamento com uma mulher, ele não se vê sem a mulher, passa a fazer ameaças e até mata dizendo que é em nome do amor. Então, a psicanálise entende que é lógico, isso não acontece com todos. Não acontece com todos. Mas há pessoas que ficam presas nessa ficção, desse medo de perder algo muito importante. E no caso das meninas, quando o ambiente é desestruturado, não é um ambiente saudável, então ela cresce com essa mentalidade de que lhe falta alguma coisa, que ela é incompleta. É mais ou menos assim. Em algumas famílias, por exemplo, os seus cuidadores chegam para a menina e falam assim: você não pode brincar com esses brinquedos porque esse brinquedo é de menino. Você não pode sair para brincar porque você é menina. Você não pode... você tem que ficar dentro de casa. Porque mulheres cuidam da casa. Só que dentro dela, ela sente essa falta. Ela queria ser como aquelas crianças normais. E isso então é castrado dela. Isso então é castrado dela, por isso que se fala castração. E ela então se sente inferior. E ela cresce então com essa falta de algo. Então são aquelas mulheres que, quando chega na fase adulta, foi-lhe castrado, por exemplo, o direito de estudar, o direito de se profissionalizar, tiveram que ficar em casa, tiveram que cuidar das crianças, o marido faleceu, ela passou a ter dificuldade. Então uma coisa, né, é aquela estrutura, o marido tem aquela estrutura, então ele designou o papel para a esposa, e até aí está tudo normal. Mas existem mulheres que, por exemplo, elas crescem com a falta de alguma coisa, que foi-lhe tirado esse direito, foi-lhe castrado esse papel. Então elas ficam
presa nas suas emoções, não poderem fazer nada porque foi tirado esse direito dela. De escolher com quem ela poderia casar, de repente ela foi obrigada a casar com outra pessoa, foi tirado esse direito dela, foi tirado o direito dela trabalhar fora, e por aí vai. Você pode perceber que a nossa infância, dependendo da forma como nós somos cuidados dos nossos laços parentais, o ambiente que nós vivemos, ela vai ter uma forte influência ainda quando somos adultos. E olha que interessante que está escrito aqui no livro de sabedoria. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia e falava como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Aqui Paulo está falando do amadurecimento espiritual. Ele está falando que ainda havia pessoas que se comportavam como crianças, que precisavam deixar essa imaturidade de lado para poder crescer espiritualmente. Então você vê como as nossas raízes emocionais, elas têm uma forte influência dos nossos cuidadores. Então ainda existe adultos que se comportam como criança, que não amadureceram. É claro que tudo isso acontece de forma inconsciente, a pessoa acha normal. Ela só vai se dar conta quando tudo isso começa a atrapalhar a vida dela. Então existem pessoas que ainda têm um pensamento de criança, as atitudes de criança, as escolhas como criança, o comportamento de criança. Ainda precisa que alguém lhe pegue na mão. Tem gente que tem essa necessidade de que alguém sente com ela, converse, oriente. Será que não é isso que vem atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal, o seu relacionamento conjugal, seus relacionamentos interpessoais com outras pessoas? Atitudes que você teve na infância que ainda não foram moldados, não foram trabalhados. Então, observe bem, pense bem, porque talvez você buscando uma melhora, um desenvolvimento, você tem tudo para poder mudar e crescer em todos os aspectos da sua vida. E outro versículo que o livro de sabedoria apresenta para a gente meditar também, é quando Paulo fala que, lá em Hebreus 5,12, que pelo tempo decorrido que temos era para a gente ser mestre. E nós ainda estamos na condição de criança, tomando leite materno, em vez de alimento sólido. Então você vê como, de fato, as nossas raízes emocionais, infantis, até hoje ainda influencia o nosso comportamento humano. Você vê a esposa que faz birra com o marido quando leva uma bronca. É o marido que faz birra com a esposa, fica de cara feia quando não é atendido. É uma pessoa que não liga para outra porque não recebeu um oi. Então são atitudes inconscientes que a gente não observa. Mas quem está de fora, que nos observa, já falou: pô, você parece criança. Já ouviu essa frase? Você parece moleque. Parece criança. Já falei para você, você faz a mesma coisa. Certas atitudes para poder chamar atenção. Você vê, um homem de 40 anos, de 45, uma mulher de 50, de 60 anos, mas para chamar atenção tem certas atitudes de criança. Então, é claro, isso aqui não é um diagnóstico, cada pessoa tem uma vivência,
mas nós estamos aqui abordando segundo o que a psicanálise traz para a gente e segundo alguns sintomas, atendendo o paciente, a psicanálise constatou que existe pessoas que ainda traz essas influências. E esses comportamentos não tratados amanhã viram neuroses, comportamentos obsessivos, compulsivos, fobias, histerias e outras anormalidades. Então, eu fiz um vídeo a respeito de conflitos emocionais, falando de todas as fases. Se você quiser assistir, está aqui o card. Nós vamos ficando por aqui, eu espero ter te ajudado. Eu gosto de elucidar esse tipo de conversa. Isso também nos ajuda bastante a crescer. E eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e um forte abraço.